Abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Depois que nós lermos, irmãos, e orarmos, quero pedir para que você deixe tua Bíblia aberta nesse livro. Nós vamos falar sobre parte do capítulo 2 ali. Eu quero ler versículo 1 a 12. A cura de um paralítico. Marcos 2, 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, meus irmãos? Eu quero ler mais uma vez o versículo 1 apenas, tá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pela oportunidade que temos, meu Deus amado, de, nesse domingo de manhã, oferecer ao Senhor, como primícia do nosso dia, o nosso culto, a nossa adoração, trazer o nosso coração como um sacrifício vivo, santo e agradável, e expor ele, na verdade, a exposição das Tuas palavras, da Tua Escritura, meu Deus amado, da Tua verdade. Por isso, fala mesmo ao nosso coração. Eu quero ser um homem de Deus, uma boca do Senhor para falar aos meus irmãos essa manhã, meu Deus, porque a Tua palavra nos transforma, nos traz esperança, traz mudança. Por isso, fala poderosamente ao nosso coração e à nossa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. O versículo 1 que nós acabamos de ler, ele diz que Jesus estava onde, irmãos? Em casa. O texto não diz que Jesus estava em uma casa. O texto não diz que Jesus estava na casa de alguém. O texto bíblico, na verdade, sugere que Jesus estava em sua casa. E isso me chama muito a atenção, porque o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 20, quando é abordado por um candidato a discípulo, por alguém que se oferece para segui-lo, Jesus olha para esse homem e aquele que vê os corações, como a gente viu aqui, entende que esse homem, na verdade, não sabia direito o que ele estava pedindo, ou se oferecendo para viver, porque queria seguir Jesus por onde ele fosse. E Jesus
esclareceu a ele aquilo que ele queria, dizendo assim: na verdade, as raposas têm o seu covil, os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Algumas versões, ou uma versão específica, a versão da Bíblia Viva, traz a tradução: eu, o Filho do Homem, não tenho meu próprio lar, nem um lugar para pousar minha cabeça. O capítulo 8 de Mateus, versículo 20, diz que Jesus não tinha uma casa, mas Marcos, capítulo 2, diz que Jesus estava em casa. Se Jesus não tinha uma casa, que casa é essa que Jesus está? Se você ler a história da vida de Jesus, você obviamente vai ver que ele nasce em Belém da Judeia, mas por causa de Herodes, que ordenou um decreto que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos, temendo que o seu reino fosse ameaçado pelo rei Messias que estava por vir, ele devido a essa perseguição, esse decreto de morte, a família de Jesus é designada por um anjo de Deus para sair dali e vão para o Egito. E vivem lá no Egito até que Herodes morresse. A Bíblia não fala quanto tempo, mais ou menos. Alguns historiadores, estudiosos, dizem que foi cerca de 2 a 4 anos. Depois disso, Herodes morre. E a família de Jesus regressa para Israel. Mas o filho de Herodes, Arquelau, estava no poder, e temendo que ele fizesse alguma coisa, eles não regressam mais para Belém da Judeia, mas eles regressam agora para o norte de Israel. Eles vão para Galileia. Na Galileia eles se instalam em Nazaré, e é em Nazaré que Jesus passa a maior parte da sua vida. Até os 30 anos de idade, a Bíblia nos sugere, nos faz entender que Jesus cresce, se desenvolve, é educado pelos pais, instruído pelo próprio Senhor, cresce na graça de Deus em Nazaré. Quando Jesus completa 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Saindo das águas do batismo, o Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo, capítulo 4 de Mateus. Jesus vence Satanás e dá start, começa o seu ministério. Mas Jesus não começa o seu ministério em Nazaré, onde ele cresceu e se desenvolveu. Segundo os livros de pesquisa, Nazaré era um lugar pequeno, um povo pequeno, um povo judaico, um povo conservador, uma atmosfera rural, e a marca desse povo era a vida em comunidade. Jesus escolhe começar o seu ministério não em Nazaré, mas ele vai para Cafarnaum, um lugar aproximadamente 40 quilômetros de distância, mas totalmente diferente de Nazaré. Algumas traduções ou alguns estudos, inclusive, traduzem a palavra de Cafarnaum por lugar agitado. Por quê? Porque Cafarnaum, diferente de Nazaré, era um movimentado centro de comércio e pesca, com uma população mista de judeus e gentios. E é num lugar assim, povoado, agitado, movimentado, que Jesus escolhe começar o seu ministério. E quando ele chega em Cafarnaum, o livro de Marcos, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, nos fala que, começando o seu ministério, Jesus faz 3 coisas. A primeira delas, ele começa a anunciar a chegada do reino do seu Pai. Jesus chega em Cafarnaum e fala: é chegado o reino de Deus. Ele é batizado, vence o príncipe desse mundo, e agora ele quer ser o rei desse mundo. E ele fala: o rei desse reino chegou. O reino de Deus está próximo. A segunda coisa que Jesus faz no início do seu ministério é escolher discípulos. O capítulo 1 de Marcos fala que Jesus escolhe os seus primeiros 4 discípulos, onde 2 deles são Pedro e Tiago. A Bíblia vai chamá-lo de Simão, aqui no verso 29. Pedro e Tiago. E outros 2 pescadores. Jesus pega os seus 4 primeiros discípulos, e o primeiro ato que o livro de Marcos vai dizer é que ele os leva até uma sinagoga no sábado. Chegando na sinagoga,
todos, não só os discípulos, quanto todos que estavam lá, se impressionam com a autoridade do ensino de Jesus, com como ele ensinava, mas não só com a autoridade, com a propriedade do seu ensino, mas também com o seu poder, porque depois de ensinar a Bíblia, ou as Escrituras com autoridade, Jesus expulsa ou liberta um homem possesso de um espírito imundo. Todos ali na sinagoga se admiraram. E a Bíblia diz que depois disso, Pedro pega Jesus e leva para sua casa. Quem sabe, admirado, surpreso, com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus, Pedro leva ele para sua casa, porque a Bíblia fala no livro de Marcos, de Mateus e de Lucas, que na sua casa a sua sogra estava acamada com febre. E quando Jesus chega na casa de Pedro, ele põe a mão nessa mulher e imediatamente a Bíblia diz que a sua febre cessou. E aquela mulher, aquela senhora foi curada. A partir de então, os evangelhos mostram que essa casa que recebeu Jesus e que Jesus manifestou milagres e poder e glorificou a Deus, se torna não só a casa que Jesus visita, mas se torna a casa onde Jesus mora por 3 anos, onde Jesus exerce o seu ministério enquanto está em Cafarnaum. A casa de Pedro se torna o quartel-general de Jesus. A casa de Pedro se torna a casa onde Jesus mora. A casa ainda é de Pedro, mas Jesus mora nela. A casa ainda é de Pedro, mas Jesus é Senhor de Pedro. E se Jesus é Senhor de Pedro, logo tudo aquilo que está debaixo de Pedro está sujeito ao senhorio de Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã, irmãos. Eu quero falar sobre uma casa onde Jesus é Senhor. Eu quero falar sobre a casa onde Jesus mora, ainda que seja nossa, mas é o lugar onde Ele se sente à vontade. É o lugar onde Jesus é Senhor. E eu queria, pelo menos, observar com você aqui no capítulo 2, 3 ou 4 características de uma casa onde Jesus é Senhor. É por isso que eu pedi para você deixar a tua Bíblia aberta no livro de Marcos. A primeira delas, irmãos, está no versículo 2. O verso 2 de Marcos, capítulo 2, diz assim: então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a primeira marca, ou a primeira característica de uma casa onde Jesus é Senhor, é que ela tem pregação da palavra. Veja, irmãos, que eu estou falando sobre algo que vai além de ter uma Bíblia aberta no Salmos 91. Vai além de ter ela aberta no Salmo 119. Vai além de ter um quadro escrito Bíblia Sagrada. Vai além. Vai além de ter 3, 4, 8, 10 versões diferentes das Escrituras na sua estante de livros. Vai além. Eu estou falando sobre ler, entender, explicar e conversar com a sua família sobre a palavra de Deus. A casa onde Jesus é Senhor é um lugar onde dentro dela a Bíblia é pregada. Pastor, na minha casa a Bíblia é pregada, eu tenho uma célula a cada 15 dias lá. Não. Está falando sobre um círculo muito menor do que célula. Se você é um anfitrião de célula, parabéns. Jesus é Senhor da sua casa. Mas especificamente eu estou falando sobre ainda um círculo menor, não sobre um líder falando dentro da sua casa, também para a sua família, mas para outras pessoas sobre a palavra de Deus. Eu estou falando sobre você falar sobre a palavra de Deus com a sua família. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, pode pôr para mim lá? Quem está comigo ali hoje? A Mi? A Mi é Bebeto e Romário, irmão, você vai ver. Eu toco para ela, ela já chuta para o gol aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, fala sobre o desejo de Deus, de ensinarmos a palavra para a nossa família dentro da nossa casa. O verso 6 de Deuteronômio 6 diz que todas essas palavras, que palavras? O verso 1 vai dizer que é a lei.
As palavras da lei de Deus, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Verso 7 vai dizer: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre as palavras da lei, quando estiver sentado em... Jesus estava em... Quando temos que ensinar as palavras aos nossos filhos? Quando estivermos em... Também quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas o texto é claro, irmãos. Precisamos ensiná-las em casa. Entenda uma coisa, a Bíblia, ou melhor, a igreja não é o lugar onde nós aprendemos a Bíblia. A igreja também é um lugar onde falamos sobre a Bíblia. Mas o principal lugar onde a Bíblia precisa ser pregada é por você em casa. Por quê? Porque Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz, e Marcos capítulo 2 me mostra que quando Jesus é Senhor da minha casa, ela é pregada lá dentro. Isso é tão verdade, irmãos, que o livro de 1 Coríntios capítulo 14, no verso 35, vai dizer que naquela época do apóstolo Paulo, se as mulheres quisessem tirar alguma dúvida sobre as Escrituras, não era no culto de terça que elas tiravam, era em casa com seus maridos. Porque a Bíblia era lida e pregada em? Jesus é o Senhor da tua casa, irmãos? Então nós precisamos passar a pregar a sua palavra lá dentro. O Vitor falou aqui sobre John Wesley e Charles Wesley serem homens que fundaram o Clube Santo, um clube de homens piedosos, homens que estavam interessados em lerem as Escrituras, mas praticar as Escrituras, em cumpri-las. Mas sabe por que esses homens só estiveram capacitados e desejosos de abrir um clube santo? Claro que é por causa do Espírito Santo, mas sabe por quê? Porque eles foram ensinados em casa por uma mulher chamada Susana Wesley, que criou 19 filhos debaixo das Escrituras. Aleluia. E ela separava do seu tempo, do seu dia, 6 horas diárias para educar os filhos, onde a maior parte desse tempo era ensinando sobre Jesus Cristo e a sua vontade. Pastor, eu quero ensinar a Bíblia em casa, mas eu não sei. Irmãos, eu não quero parecer duro, mas o maior problema não é não saber. O maior problema é não ter interesse. Porque se tivéssemos interesse, apesar de não sabermos, nós estaríamos aqui, por exemplo, terça-feira para aprender a fazer. O maior problema, irmãos, de não ensinarmos em casa não é não saber, é não querer, irmãos. É quando a gente está em casa, querer fazer outras coisas. E a gente não tem que só ensinar as Escrituras, mas não dá para fazer só outras coisas sem ensinar as Escrituras. Pastor, mas eu não tenho tempo, irmãos. Eu sei como o nosso dia é corrido, eu sei como os tempos atuais exigem isso de nós, mas você consegue compreender que uma mulher separava 6 horas para ensinar 19 filhos? Pastor, como que ela conseguia fazer isso? Sabe por quê? Porque antes das 6 horas, ela separava 2 para ter a sua vida com Deus e aos pés do Senhor aprender a sua palavra para depois poder ensinar para os seus filhos. E é por isso que muitas vezes nós não sabemos, irmãos, e consequentemente não temos interesse, porque nós não aprendemos, porque nós não vamos aos pés de Jesus, porque nós não nos interessamos, mas na casa onde Jesus é Senhor, a sua palavra é pregada. Amém, irmãos? A segunda marca, ou a segunda característica de um lar onde Jesus é Senhor, encontramos nos versos 3 e 4. O texto diz assim, verso 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O texto diz que 4 amigos, sabendo de que Jesus estava naquela casa,
e que há pouco ele expulsou o demônio, que ele era o Messias e que ele é o Filho de Deus. Eles carregaram um amigo paraplégico até a porta da casa de Pedro, onde Jesus estava pregando a palavra. Mas não conseguiam entrar pela aglomeração de pessoas, então eles tiveram a brilhante ideia de subir no terraço, de subir no telhado dessa casa, e quebrar a telha dessa casa, e descer por uma corda esse homem paralítico, para oportunizar ele de ser curado por Jesus, para chamar a atenção de Jesus. É por isso que o texto diz que Jesus viu a fé deles. É possível ver a fé quando se expressam por atitudes, por ações. Jesus vê a fé e esse homem é curado por ele. A segunda marca de uma casa onde Jesus é Senhor é que ela não tem inversão de valores. Na casa onde Jesus é Senhor, o telhado pode até ser quebrado, mas no interior tem gente curada. Aleluia! Aleluia! Na casa onde Jesus é Senhor, as pessoas vêm antes do que as coisas. Na casa onde Jesus é Senhor, não existe inversão de valores. Irmãos, os telhados daquela época não eram como os telhados atuais. Naquela época, os telhados eram feitos de viga de madeira, mas eles eram revestidos por uma mistura, uma massa de palha com barro. Ou seja, para que um buraco fosse aberto no telhado de uma casa, não era igual hoje que você destelha, que você remove uma telha de Eternite. Não, e depois põe outra do mesmo tamanho e compra com 4 milímetros igual. Não, naquela época você quebrava o telhado. Esse valor, irmãos, é um valor muito importante. Na casa onde Jesus é Senhor, o telhado pode até ser quebrado, mas no interior há pessoas curadas. Não há inversão de valores. Dura coisa, irmãos, é onde o telhado é intacto, mas o interior é ferido. Dura coisa, irmãos, é morar num lar, onde o telhado é lindo, onde o jardim é invejável, onde a pintura é nova, mas o telhado só é a cobertura de um relacionamento feio. Dura coisa. Dura coisa, irmãos, é ter um telhado intacto, mas ser a cobertura de um lar arrasado e sem paz. Quem está me entendendo, diga amém. Na casa onde Jesus é Senhor, esses valores não se confundem. Mais importante do que coisas é o bem-estar das pessoas. Mas infelizmente, irmãos, nós temos visto como nunca essa marca em nossa sociedade. A nossa geração coleciona, irmãos, inversão de valores. Onde uma casa é mais bonita que uma família. Onde coisas valem mais do que pessoas, onde o trabalho vale mais do que tempo com o filho, onde o dinheiro vale mais do que o casamento, é motivo inclusive de divórcio, mas numa casa onde Jesus é Senhor, não funciona assim. O próprio Senhor Jesus mostrou seu coração nas Escrituras diversas vezes. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, ele conta a parábola do filho pródigo. Quando o filho volta para casa, o irmão mais velho não se alegra, pelo contrário, sente-se lesado com a possibilidade de saber que terá que repartir com seu irmão a parte do seu patrimônio. Ele não se alegra com a pessoa, se aborrece com a possibilidade de perder parte das suas coisas. Entretanto, o pai corrige o coração daquele filho dizendo: vamos nos alegrar, nos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O mais importante são as pessoas e não as coisas. Jesus vai na casa de Marta e Maria. Mais importante são as pessoas e não as coisas. Uma se ocupa com coisas, mas Jesus está lá. E a outra nos seus pés. Ele disse: a melhor parte lhe será dada e dela não será tirada.
Mais importantes são pessoas do que coisas. Jesus é o Senhor da tua casa, irmão, amém? Então, na casa onde Jesus é Senhor, não há inversão de valores. Na casa onde Jesus é Senhor, as pessoas vivem de bem e não de bens. A terceira marca de um lar onde Jesus é Senhor está no verso 5. Versículo 5. A casa onde Jesus é Senhor é um ambiente transformado pelo perdão. Veja o que diz o verso 5. Irmãos, a idade chega para todo mundo mesmo, né? Eu estou com dificuldade de ler uma Bíblia que eu leio todo dia, irmãos. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. A casa onde Jesus é Senhor é um ambiente transformado pelo perdão. Eles subiram até o terraço daquela casa, quebraram aquela telha, e esse homem desceu, e ele foi curado por Jesus, mas antes de ser curado por Jesus, ele é perdoado por Jesus. Só um parênteses aqui, por que perdoado antes? Porque o presente maior que a cura é o perdão. O homem, o ser humano, pode ser curado por Jesus, mas se não for perdoado por Deus, ele não herda a vida eterna. O perdão é um presente maior do que a cura, porque ele tem um preço maior, ele tem o preço da cruz. O perdão é maior que a cura, porque a bênção do perdão é maior do que a cura. A cura devolve condição humana, o perdão devolve ao homem comunhão com Deus, paz com Deus, bênçãos de Deus, o chama de filho. A Bíblia diz que eles descobriram um ponto correspondente e fizeram uma abertura. E foi esse buraco, foi ter feito uma abertura, que proporcionou a oportunidade de perdão a esse homem. O que eu estou tentando dizer é que para que esse homem fosse perdoado, era necessário desobstruir o caminho, o meio. Irmãos, sabe por que muitos lares estão com problemas, muitos relacionamentos, muitas famílias, marido com mulher, mulher com marido, pai com filho, filho com vô, irmão com irmão, sabe por quê? Porque há muitos pontos correspondentes que ainda não foram abertos para oportunizar o perdão. São telhados da mágoa, telhas da incompreensão, que precisam ser tocados, precisam ser quebrados, para que haja a oportunidade, para que haja um caminho para o perdão e para a cura. Eu não estou falando sobre telhas, estou falando sobre a oportunidade, ou melhor, sobre entender a necessidade de tocar em áreas que não queremos, mas que precisamos. Num lar onde Jesus é Senhor, as pessoas não se acostumam a viver com coisas que incomodam seus relacionamentos. Num lar onde Jesus é Senhor, a gente não guarda os problemas numa gaveta, fazendo de conta que eles nunca existiram, e se eu abrir, melhor não abrir. Num lar onde Jesus é Senhor, a gente não lida com coisas que incomodam o nosso coração nos nossos relacionamentos, fazendo de conta que eles não existiram. Ih, pastor, se eu tocar ali, melhor não viver em paz do jeito que está, porque se eu tocar, não. Mas você vai viver a tua vida inteira, sabendo que existe uma pendência tua, não com teu irmão, mas com o seu cônjuge, com seu filho, com seus pais. Na casa onde Jesus é Senhor, precisa fazer buraco para oportunizar o perdão. Na casa onde Jesus é Senhor, é um ambiente transformado pelo perdão. Irmãos, a casa onde Jesus é Senhor não é uma casa perfeita, mas é uma casa saudável.
Conflitos é uma coisa que acontece em todas as famílias. O que não pode ser normal é a dureza do nosso coração, irmãos. O que não pode ser normal é não querer resolver as coisas. Uma das melhores definições que eu já li sobre o que é família uma vez é que a família é uma união de pecadores que se amam. A nossa família, a sua família é uma união, uma comunhão de pecadores que se amam. Se são pecadores, vão errar. É uma união de pecadores. E qual foi a solução que Deus encontrou para o pecado, irmãos? O perdão. Se o nosso lar é um lar onde Jesus é Senhor, nós precisamos não só perdoar, mas desejar ser livres de qualquer coisa que manche, que arranhe, que fira o relacionamento familiar. Porque onde Jesus é Senhor, é um ambiente transformado pelo perdão. Perdão é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Perdão é presentear com paz aquele que não merece, assim como fomos perdoados por Jesus. Perdão é rasgar a promissória, eliminar as cobranças, é quebrar a ponta do lápis que contabilizamos os erros, é escolher ser livre, mesmo que não sinta. Jesus é o Senhor do teu lar, irmão, sim ou não? Escolha perdoar, escolha ser livre daquilo que pode atrapalhar a sua família. A quarta marca de um lar onde Jesus é Senhor, nós vemos ali no versículo 12, esse homem foi curado, e o versículo 12 diz assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A quarta marca, ou a quarta característica de um lar onde Jesus é Senhor, é que tem transformação para a glória de Deus. Jesus é o Senhor da tua casa, irmão, sim ou não? Tem que ter transformação para a glória de Deus. As pessoas têm que ver e glorificar Deus pelo que acontece lá dentro. Quero dizer, em nome de Jesus, que as pessoas reconheçam a glória de Deus na tua casa por aquilo que Ele tem feito no teu relacionamento. Por aquilo que Ele fez em você, pelo jeito das tuas reações, pelas portas que Deus abriu. A nossa casa precisa glorificar a Deus. D.L. Moody diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: se Jesus estiver em sua casa, logo todos os vizinhos perceberão isso. Que as pessoas possam perceber que Jesus é o Senhor da sua casa, por conta das coisas que Ele tem feito lá dentro, em você, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas coisas, e tudo que leva o seu sobrenome, em nome de Jesus. Amém.